Bom, vamos seguir aqui com os nossos temas de hoje. Pintou a notícia da liberação do Gabigol, né? A Duda Dal Ponte vai trazer atualizações daqui a pouquinho. Ela já está pronta para participar conosco. Só mostrar aí o que saiu no GE. Globo, né? Flamengo anuncia efeito suspensivo para Gabigol em caso de tentativa de fraude do exame antidoping. O clube divulgou novidade em suas redes sociais na manhã desta terça. Então, Duda, surge a expectativa da participação do Gabigol nas atividades de hoje, né? Ele que, por enquanto, estava treinando só em casa. Bom dia. Bom dia, Barreto, para você, para Renata. Feliz aniversário, Luciano. Obrigado, tudo de Duda. bom dia a todos que acompanham aqui o Redação. O Gabigol está liberado para treinar a partir de hoje aqui no Flamengo e a presença dele no treino já está confirmada. O treino está marcado para 3 da tarde aqui no Ninho do Urubu. Estamos aqui na frente, no momento pouca movimentação, mas a gente imagina que à tarde tenha bastante imprensa por aqui para ver o Gabigol chegar para esse treino. Lembrando que ele está desde o dia 25 de março suspenso, que foi quando aconteceu o julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem aqui do Brasil. O julgamento por conta de tentativa de fraude no exame antidoping, que aconteceu em uma visita surpresa aqui no Ninho do Urubu no dia 8 de abril de 2023. A votação nesse julgamento foi bem apertada, 5-4 pela suspensão do Gabigol, e esse foi um dos argumentos usado pela defesa do Gabigol lá na Suíça, na Corte Arbitral do Esporte, onde eles conseguiram um efeito suspensivo hoje. Em decisão publicada hoje, foi uma decisão unânime, 3 juízes votaram, um suíço, 2 ingleses, e todos acataram aí o pedido da defesa do Gabigol por suspensão, um efeito suspensivo, né, dessa suspensão que ele está tendo desse exame antidoping. Essa decisão tem efeito imediato, ou seja, hoje mesmo ele já vai vir treinar aqui e amanhã ele já pode ser relacionado para a partida da Copa do Brasil. A gente ainda não sabe se isso vai acontecer, vai depender muito do treino com o grupo, se o Tite vai querer relacioná-lo já para essa partida. Lembrando que é o jogo da terceira fase da Copa do Brasil contra o Amazonas no Maracanã, então isso facilita a logística para o Gabigol. E como você falou, Barreto, ele vinha treinando em casa acompanhado de profissionais do Flamengo, tanto na academia da casa dele, quanto também em campo de futebol. Então a gente imagina que a parte física dele esteja em dia. Agora, a defesa do Gabigol vai trabalhar em outra parte, em outra frente, porque conseguiu o efeito suspensivo, mas agora vai tentar a anulação do processo. Como esses 3 juízes, por unanimidade, acataram o efeito suspensivo dessa decisão, a defesa do Gabigol imagina que pode conseguir a anulação desse processo. Lembrando que o Gabigol está suspenso até o dia 8 de abril de 2025, conseguiu esse efeito suspensivo e por isso agora está liberado para treinar e jogar aqui no Flamengo. Para a gente lembrar um pouquinho o caso, a equipe antidopagem do Brasil faz visitas surpresas no CT. No dia 8 de abril de 2023 veio aqui no CT do Ninho do Urubu e normalmente antes do treino todos os atletas vão fazer o exame antidoping. Segundo as autoridades, o Gabigol não fez isso. Então eles ficaram esperando o atleta até depois do treino. Mas o Gabigol também não foi depois do treino, ele primeiro foi almoçar. E aí depois disso tudo, ele fez o exame antidoping. Segundo as autoridades, foi desrespeitoso, não gostou que uma autoridade acompanhou ele até a coleta no banheiro. E aí por isso ele foi julgado por essa tentativa de fraude no exame antidoping. Mas ele fez o exame naquela data, depois de todo esse tempo de espera das autoridades, e o resultado do exame foi negativo. Então o resultado foi negativo, mas ele foi julgado por essa tentativa de fraude, aí por isso uma suspensão de 2 anos, a contar a partir da data de coleta, então iria até 8 de abril de 2025, teria mais um ano para o Gabigol cumprir aí, mas agora conseguiu esse efeito suspensivo e a defesa trabalha para anulação do processo. Barreto? De curto prazo é entender o que vale a pena em termos de botar o Gabigol no time. Será que, já contra o Amazonas, com ele tendo treinado esses dias em casa, lembrando que o atleta que é punido por qualquer assunto relacionado ao doping, ele fica impedido de frequentar as dependências do clube. Ele não pode treinar com os companheiros, se for um esporte coletivo, e não pode treinar no seu clube, se for um esporte individual. Ele, lógico que ele pode seguir a preparação dele, mas sempre por conta própria. Não pode conviver com os outros atletas. Então o Gabigol está esse tempo todo aí treinando em casa, com o suporte do Flamengo, lógico, com um treinamento passado pela comissão técnica, mas
tem todas as questões aí de ritmo de jogo que vão... Faz quanto tempo que saiu o resultado mesmo? 36 dias. 36 dias. Não, eu acho que ritmo de jogo é algo que conta bastante, né? Intensidade dos jogos, é um jogo de mata-mata esse, contra o Amazonas. Eu acho difícil ele ser titular, né? Por conta disso, porque eu acho que acaba sendo complicado você apostar num jogador para ser titular que já não joga há quase 40 dias, que já vinha, né, naquele período, inclusive, com poucos minutos em campo, porque ele só entrava no segundo tempo, muitas vezes, né, numa minutagem, sei lá, 15 minutos finais, 20 minutos finais. Então, acho que tem que ter essa cautela, mas eu acho que é um retorno importantíssimo para o Flamengo, importantíssimo, porque... Nesse momento, o Pedro estava sem reserva, então no momento em que o Tite precisaria poupar o Pedro, como aconteceu algumas vezes, né? Palmeiras e Flamengo, o Carlinhos foi titular. Usou o Carlinhos, exatamente. E na Libertadores o Carlinhos não pode ser usado, né? Porque não está inscrito. Exatamente. Então, é uma posição que precisa de um outro jogador, ainda mais nesse calendário maluco que a gente vive do futebol brasileiro. E acho que é ótimo para o Gabigol também, né, Barreto? Porque o Gabigol é um atleta ainda jovem, um atleta que tem muito futebol, já mostrou muito seu potencial, vive um momento que não é dos melhores comparado ao que ele já teve, né, na carreira. Mas eu tenho certeza que não tem ninguém querendo mais, né, voltar ao seu auge do que o Gabigol. Então, assim, o fato de não poder jogar, ele já estava vivendo um momento difícil de estar na reserva. Viver um momento em que ele não pode jogar bola, né? É a pior situação do mundo, e acho que ele deve estar sedento para mostrar seus serviços, né, e voltar a fazer gols. E eu acho que já a própria reincorporação ao grupo já deve fazer bem a ele. Total. Né? Com certeza. Ele hoje é reserva do Flamengo, né? Ele hoje, desde a chegada do Tite, o Gabigol é reserva, mas, né, o tema mais recorrente... E antes da suspensão já estava ficando, digamos assim, cada vez mais reserva. Não, então, e ele sofreu uma pequena lesão. O resultado saiu dia 25 de março, e a última partida dele foi 25 de fevereiro, porque ele tinha sofrido uma pequena lesão também, contra o Fluminense na fase de classificação, 2-0 do Fla-Flu da fase de classificação do Carioca, não é da semifinal. Então, é um jogador que vai precisar de ritmo. Vou ficar surpreso se ele for relacionado para amanhã, acho que vai ser mais uma coisa de, se for, um abraço da torcida a ele. E essa é a grande notícia. A conexão do Gabigol com a torcida do Flamengo é um negócio impressionante, que eu acho até que é subestimada por alguns dirigentes do Flamengo. Essa torcida, desde o resultado saiu 6h30 da manhã, do efeito suspensivo hoje, a gente já viu a mobilização que está acontecendo na torcida do Flamengo, inicialmente em redes sociais, e certamente vai haver amanhã também no Maracanã um abraço, como a torcida do Flamengo vai receber o Gabigol, porque o tema mais recorrente nas últimas semanas do Flamengo é o Tite roda muito o elenco. Então, ainda que ele seja reserva, ele vai jogar com frequência, né? Porque o Pedro vai ser poupado, o Pedro vai ficar fora de algumas partidas, ou vai ficar suspenso, lesionado, convocado, o que for. E a tendência é o Gabigol voltar a esse time. E agora tem toda essa mobilização em torno dele ali, que eu acho que vai ser interessante de a gente observar nos próximos dias, próximas semanas, com essa questão da renovação aí pintando, né? O Gabigol, a partir de 1º de julho, pode assinar um pré-contrato com outro clube, porque o contrato dele só acaba no fim do ano com o Flamengo. Agora, pro longo prazo, só uma percepção, sem nenhum conhecimento jurídico, né? Fazendo aquele disclaimer de sempre, né? Não temos formação nessa área, mas temos aqui alguma experiência com os resultados das coberturas que a gente faz, né? O fato de que a votação aqui foi muito apertada, 5-4, que no caso foi 3-0, dá um indício, pelo menos, de que a absolvição, né, de que, na verdade, derrubar essa pena no cais... As pessoas da defesa dele estavam muito confiantes nos dois julgamentos. No julgamento do 5-4, a defesa estava muito confiante. E agora, nas últimas semanas, não vou dizer que era dado como certo, que é um exagero, mas a defesa dele estava muito confiante na obtenção desse efeito suspensivo e continua confiante na reversão do resultado, né, desse julgamento. Claro que é um indício, mas 3 é quase certo que vai haver unanimidade, ou vai ser 2-1, ou vai ser 3-0. 50% de chance, né? Com 9 pessoas, o 5-4, ou unanimidade, é mais difícil, mas é um indício, vamos acompanhar. E esse julgamento demora ainda, né? Deve ser segundo semestre, não tem data prevista. E eu acho que isso que é complicado. Fica essa nuvem, né? Exatamente, porque você tem essa incerteza e nessa situação... Por isso que a gente já falou aqui até em outro programa que estava eu e o Luciano também, sobre essa questão da renovação do Gabigol. Para mim, já tinha que ter resolvido ano passado. O maior vacilo foi não ter resolvido ano passado e aí, por acaso, várias coisas aconteceram. E acho que como é que você vai renovar, em que condições você vai renovar, sem a certeza de que você vai ter o jogador, porque tem essa questão
por mais que haja indícios, né, de que ele vai ser absolvido, ainda tem uma incerteza. Se o Flamengo já estava conduzindo mal essa história, fica ainda mais pressionado para conduzir de que maneira? E aí ele pode assinar com outro clube, enfim. Fiquei com uma dúvida que até impacta nessa questão da renovação, Luciano, você que acompanhou a apuração dessa reportagem. O tempo do efeito suspensivo, caso depois o Gabigol não seja absolvido, ele é empurrado para frente? Não para ver, não tenho certeza dessa resposta. Acho que essa é uma dúvida importante da gente verificar, né? Ou o prazo continua sendo... Porque aí são duas negociações diferentes, né? Você está lidando com um atleta que vai estar liberado para jogar independentemente do que acontecer daqui a 6... Porque daqui a 6 meses já acabou a pena. É isso, a pena é abril de 25 que acaba, né? 6 meses não, né? Daqui a um ano. A pena eram 2 anos a partir de abril de 25. Porque o exame foi 8 de abril de 23 e aí até 8 de abril de 25. Mas mesmo assim, né? Se empurrar essa pena para frente... Sim. Até porque o efeito suspensivo de hoje até o julgamento, seja qual for o resultado do julgamento, vai demorar. São alguns meses aí, se isso for levado, tem que ser levado em conta também para renovação ou para outro clube que queira assinar contrato com o Gabigol também. Não, mas gente, eu estava fazendo a conta certa, ué. 25 é ano que vem. Isso. Sim. Então, o Gabigol, o julgamento vai acontecer em 6 meses. Segundo semestre, não sabemos exatamente. Até lá ele está sob efeito suspensivo. Então, na verdade, vai faltar pouco tempo. Sim, vai faltar pouco tempo. Serão poucos meses. Mas ainda assim, né? Mesmo que ele perca, serão poucos meses entre a decisão final e o fim da pena. Por isso a minha dúvida é se essa pena é empurrada para frente. Mas aí, eu acho que, enfim, por mais que seja pouco, mesmo que sejam 6 meses, que é muito melhor do que 2 anos, ainda assim eu acho que é complexo, né? Você... Tudo vai interferir na renovação. Dos valores, porque, né? Tudo, mas o Gabigol é um jogador de 27 anos e quem quiser fazer um novo contrato com ele, seja o Flamengo ou outro clube, vai ter que oferecer um contrato longo, né? De 4 anos aí. O contrato inicial do Flamengo que chegou a estar acertado no ano passado, e o Landim diz que não estava acertado porque não chegou na mesa dele, era de 5 anos a renovação. Então, claro que esses 6 meses afetam de alguma forma, vamos ver como é que vai ser o resultado do segundo julgamento, mas o contrato do Gabigol vai ser longo. Seja qual for o clube que assinar esse contrato dele novo com ele, não vai ser um contrato de 1 a 2 anos.